Bom dia, pessoas. Bom dia. Para encerrar essa nossa segunda semana de atividade, só atividades, porque a semana retrasada eu passei para vocês sobre a segunda geração do romantismo, que a gente viu a segunda geração. Nessa semana passada foi a segunda atividade de vocês de literatura e hoje a terceira e última atividade para a gente fechar e para a gente entender de vez a segunda geração antes da gente entrar para o estudo de alguns autores importantes. E aí fica para vocês pesquisarem sobre Cassimiro de Abreu e Álvares de Azevedo, certo? Atividade de literatura. Primeira questão. Quais são as características da segunda geração romântica? Quais são essas características? Bem fácil. Essa atividade está bem fácil. De que modo a temática do amor e da morte define o projeto literário dessa geração? Como é que a temática do amor e da morte ela é composta dentro dos textos, dentro das poesias e poemas dessa segunda geração? Como o ultrarromantismo se manifesta na literatura romântica brasileira? Como é que ela vem? Quais características? Como ela se compõe? E aí, terceira questão, eu trago para vocês Lembrança de Morrer, de Álvares de Azevedo. Vamos lá. Quando em meu peito rebenta-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente. Não derramem por mim nenhuma lágrima, em pálpebra derrame. E nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste pensamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio, do deserto o poente caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Como um desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só levo uma saudade, é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas, de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. Do meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, e que não zombavam, quando em noite de febre, endoidecido, minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora, do pálido poeta deste flores, se viveu, foi por ti, e de esperança, de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, e vou amar contigo. Descansem o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nelas. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto, protegei o meu corpo abandonado, e no silêncio derramar-lhe canto. Mas quando preludia a ave dourada, e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque abri os ramos, deixai a lua prantear-me a lousa. E aí, texto, poema de Álvares de Azevedo. E vocês vão falar um pouquinho sobre ele. Não vou pedir para analisar, não dessa vez. No poema transcrito, o eu lírico fala de sua morte. Que imagem se utiliza para se referir à vida e ao fim
na primeira estrofe. E aí vocês vão ler a primeira estrofe e quais características da morte do eu lírico ele traz para se referir à vida. Então vocês vão analisar essa oposição da vida e da morte na construção do texto. Isso só na primeira estrofe. Que expressão dessa estrofe sugere que o eu lírico considera a vida um lugar de sofrimento? Quando foi que ele falou que é sofrido para ele estar vivo? Né? E aí vocês vão explicar por quê. E quando a gente explica o porquê dessa construção, dessa expressão, a gente pode botar também, justificando a nossa resposta com o trecho que vocês acham que explica esse lugar de sofrimento. Nas duas primeiras estrofes, o eu lírico se dirige àquela que conhecem e fez um pedido. O que ele pede? E aí ele faz um pedido nas duas primeiras estrofes, o eu lírico se dirige a alguém. Quem é esse alguém? Qual foi esse pedido dele, certo? Letra A. A justificativa para esse pedido aparece na terceira estrofe, em que o eu lírico compara a morte a duas situações. Quais são essas situações? Letra B. Considerando essas comparações, explique de que maneira o eu lírico vê a morte. Qual é a construção da morte e como ele vê a morte. Então, isso está dentro das características também da segunda geração. Como eles veem a morte, como eles caracterizam a morte dentro dos poemas. E se vocês não perceberam, tem um tom aí meio que obscuro. Eu não sei se só eu que tenho essa impressão quando eu leio textos da segunda geração romântica. Mas ele traz a morbidez e o sentido da morte. Eles trazem essa característica da morte, da obscuridade desse momento. O amor mais pesado é um texto pesado, né? Sim, letra C. Essa visão da morte indica a filiação desse poema à segunda geração romântica e explica o porquê. E está dentro dessas características que a gente acabou de falar, que eu acabei de falar, né? A morbidez, esse amor, a introspecção que é muito grande, é muito forte nesse texto. Se vocês perceberem um pouquinho, se vocês lerem e relerem esse texto, vocês vão perceber que a morte e o desejo da morte é muito grande, o sofrimento dele é muito grande. Ele fala, vocês podem perceber que o texto ele fala do outro, mas de uma circunstância partindo da dor de si, né? Partindo da dor dele, ele fala do outro. Então é isso, eles falam da terceira pessoa, eles falam da mulher amada, mas de uma forma mais introspectiva, uma forma mais de primeira pessoa. É como se eu falasse da pessoa que eu gosto, mas só não vendo as características dela sobre ela, mas vendo as características dela a partir do momento que os sentimentos se sobrepõem. Não sei se vocês estão entendendo, se os sentimentos se sobrepõem a o que ela é de verdade. Então seria uma sobreposição do que eu acho sobre ela e meus sentimentos sobre ela, entendem? Nas duas primeiras estrofes, o eu lírico se dirige àqueles que conhecem, e eu já li essa parte. Professora doida. Essa visão da morte indica a filiação desse poema segunda geração romântica. Explica o porquê, tá? 5. Releia. Só leva uma saudade, é desses tempos, que a amorosa ilusão embelecia. A que se refere o eu lírico nesses versos? Letra B. Esses versos indicam a presença de outro grande tema da poesia da segunda geração, o amor. Explique a partir de elementos do texto qual é a visão de amor presente no poema. E aí, eu acho que eu já disse essa resposta, eu fico comentando, já estou quase dizendo a resposta. Como é esse amor? Qual é a figura do amor da segunda geração? E como, tá estampado assim, tá expresso dentro desse texto. É um texto característico da segunda geração. Se a gente lê depois de muito tempo sem estudar essa parte, essa geração, se a gente lê esse texto, é segunda geração. Tá na cara as características do amor da segunda geração. Tá na cara, na cara.
No poema, o eu lírico faz referência a uma mulher amada. Ela tem existência real ou não? E aí fica essa coisa da idealização da mulher amada. Será que é só coisa da cabeça dele ou ela existe de fato? E explique a partir de elementos do texto qual é a visão de amor presente no poema. E ele faz a segunda. Oxi. No poema, o eu lírico se refere... Eu já li essa parte, meu Deus. Ela tem existência real ou não? Vocês vão dizer se ela tem existência real ou não, minha gente. Letra A. Qual é a imagem de mulher presente nos versos de Álvares de Azevedo? E aí a gente estudou na segunda geração. E aí, a imagem da mulher da segunda geração, ela é muito característica. E qual é essa característica? Nas últimas estrofes, o eu lírico pede para ser enterrado com epitáfio, que pode ser entendido como um lema ultrarromântico. Explique por quê. Letra B. Nessas estrofes, o eu lírico... Letra A. Nessas estrofes, o eu lírico estabelece uma relação de proximidade e integração entre si mesmo e a natureza. Qual é ela? E aí, eles fazem essa integração da natureza, e é uma característica muito forte da segunda geração. Que essa... Ai, meu Deus, vou dizer a resposta. Mas aí, eu falei sobre isso e tá muito na cara, certo? E a entrega dos trabalhos referente ao livro, que vocês vão fazer análise todas aquelas análises, personagem, enredo, tempo, a linguagem, tudo aquilo que eu falei para vocês, que eu dei para vocês os tópicos, para entregar para mim dia 8/6. Então, próxima semana, dia 8/6, entregar para mim os trabalhos em grupo de vocês sobre os seus livros. E aí vai entregar todo com capa contra capa, e aquele que vocês já sabem, mandar por e-mail, certo? Os e-mails que eu acho que vocês têm, o meu e-mail. E os próximos livros a gente vai fazer como eu sugeri para vocês, como um clube do livro. E aí eu vou pensar em fazer uma live. Ao invés de ser vai ser um vídeo, eu vou mandar os vídeos para vocês sobre as escolas literárias, e paralelamente a gente vai fazer live pra gente ter mais interação. Ou fazer chamada de vídeo, não sei. Mas provavelmente eu vou fazer uma live no YouTube, certo? E eu vou criar uma plataforma e um canal no YouTube só para literatura, que é para vocês do ensino médio. Então, de vocês do segundo ano, o Clube do Livro estará lá no YouTube, certo, pessoas? Até a próxima. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá muito na cara, tá muito fácil essa atividade. E qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom?